Com déficit hídrico abaixo do normal, a Procafé soltou um alerta para as principais regiões produtoras de café do estado de Minas Gerais e orienta o produtor. Acompanhe. A Fundação Procafé emitiu um alerta sobre a falta de chuva nos últimos meses em várias regiões produtoras de café. A ausência da chuva já sinaliza um possível estresse hídrico em muitas lavouras. O engenheiro agrônomo e pesquisador da Procafé, Rodrigo Naves, explica que muitas lavouras já apresentam déficit hídrico abaixo do normal. Isso porque não choveu o suficiente em muitas regiões. No caso de Boa Esperança, aqui no sul de Minas, e Araguari, no Triângulo Mineiro, essas regiões já estão com o armazenamento já está zerado, a gente já está em déficit, né? E com isso as plantas começam a sentir esse período de estresse hídrico, né? Algumas plantas começam a amarelar, principalmente essas lavouras mais novas, com sistema radicular ainda pouco desenvolvido, elas começam a mostrar esses sintomas nas folhas, né? Isso aí para algumas regiões, no caso de Varginha, que ainda apresenta um certo armazenamento, que ela está com 30 e poucos milímetros, na média histórica, o normal era a gente ter nesse período em torno de 60 milímetros de armazenamento. Então a gente já está com armazenamento um pouco abaixo da média, né? Com a aproximação do inverno, o produtor rural se divide em dois momentos: a falta de chuva e a queda brusca da temperatura, o que requer maior atenção do produtor na lavoura, conforme explica Rodrigo. A gente vai entrar agora por um período seco, que é o período que estende aí maio, junho, julho, agosto, e geralmente as chuvas retornam no final de setembro, início de outubro, a dependendo do ano. Então nós temos alguns meses ainda com baixa disponibilidade de água e a tendência é que esse déficit hídrico acumulado aumente ao longo desses próximos meses. O alerta de geada continua na região do sul de Minas e do Triângulo Mineiro, e os produtores estão apreensivos com a possibilidade de perda na produção. Mas o Rodrigo orienta o produtor para os cuidados com a plantação durante o impacto do clima na temporada. Nós tivemos precipitações agora durante esse final de semana, do domingo e na segunda. A temperatura deve esfriar nos próximos dias, né? Mas assim, a gente ainda tem que aguardar para ver como que vai ficar as condições meteorológicas nos próximos dias, mas há uma tendência de geada em algumas regiões. Para os produtores que têm esse risco de geada na sua propriedade, é muito difícil ele fazer um controle, né, a fim de evitar essa geada na sua propriedade. Já o produtor que tem um plantio mais novo, o que ele pode fazer? Ele fazer o enterrio dessas mudas para que a geada passe e após a geada passar, ele vai e desenterra essas mudas. E a colheita da safrinha deve começar dentro de algumas semanas, mas muitos produtores estão preocupados com o impasse causado por conta da frente fria nas principais regiões produtoras. Muitos produtores devem começar a colheita da safrinha dentro de algumas semanas. Este ano o Brasil estima recorde de produção devido ao aumento de área plantada nas principais regiões produtoras do país. Mas o grande temor nesse primeiro momento é com a possibilidade de geada em algumas regiões. A queda de temperatura sinalizada para as próximas semanas acende um alerta entre os produtores, conforme explica o consultor de mercado Vlamir Brandalize. Temos que aguardar aí para ver o que vai acontecer nessas próximas 2 semanas. Ainda tem risco de geadas do Paraná. As lavouras do Paraná são as que estão em melhores condições a nível de Brasil nesse ano. Foi plantado na época certa, no mês de fevereiro, no período que é considerado cedo, e vinha bem até agora. Continua boas lavouras. O grande problema é que agora há um risco de geadas nessa semana, na próxima semana no Paraná, e poderia pegar as lavouras. E aí causaria problemas e perdas até grandes, porque as lavouras nesse momento do Paraná estão na fase de formação da espiga, enchimento do grão, e se tiver geada agora, certamente vai ter perdas importantes. Para o especialista, mesmo com a geada chegando ao Paraná e afetando a produção nacional, ainda assim o estado deve colher no mínimo 75 milhões de toneladas de milho. Ainda segundo ele, a safrinha deve fechar com mais de 80 milhões de toneladas, o que é considerado um excelente número, destacando o aumento no consumo e a reserva desses grãos para exportação, colocando o Brasil este ano como o segundo maior exportador de milho do mundo. Mesmo que tenha geada no Paraná,
Certamente, no mínimo 75 milhões de toneladas o Brasil deve colher. O número final da safrinha deve passar de 80 milhões de toneladas. Lembrando que nós vamos ter um consumo de milho no segundo semestre de 40 milhões de toneladas. A retirada da taxa de importação, de zerar a taxa de importação, não vai afetar o mercado nacional, porque nós, nesse ano, ao contrário do ano passado, o Brasil era importador. No ano passado precisou importar muito milho. Esse ano não. Esse ano mesmo, com problemas que tivemos na safrinha, nós vamos ser grandes exportadores. Nós vamos ser o segundo maior exportador mundial, vamos ficar só atrás dos Estados Unidos. E mesmo com a incerteza do clima, uma coisa é certa: a safrinha este ano deve bater recorde em volume em várias regiões produtoras. O alerta do especialista fica mesmo sobre a possível falta de locais para armazenamento desses grãos. Nas próximas 2 semanas, o Paraná deve ter recorde histórico de safrinha, o Mato Grosso vai ter um grande volume de safrinha, Mato Grosso do Sul, Goiás, os estados centrais aí do norte, Tocantins, Bahia, todo mundo tem safrinha, Minas Gerais, e a maioria das lavouras foram plantadas na época certa, então vem um grande volume de milho. E a gente tem que alertar para o produtor que vai chegar um grande volume de milho e ele vai ser confrontado aí com um grande volume de soja que está parado nos armazéns. Então nós temos aí quase 50 milhões de toneladas de soja nos armazéns e nós vamos ter escassez de armazéns, vai ter falta de armazéns. Então esse é o alerta aí para o produtor aí, porque talvez ele chegue na hora da colheita aí, ele não encontre aonde ele colocar esse milho. Então, é o grande entrave que talvez tenha nessa safrinha. Wlamir ainda destaca como a questão climática trouxe instabilidade para a safrinha de milho este ano. O produtor está incerto, ainda está inseguro, né? Porque se vier geadas vai ter perdas. Além de ter perdas na produtividade, vai ter perda na qualidade, porque normalmente, quando o milho recebe geadas, ele não dá um padrão de qualidade muito boa. Então, ele não dá padrão de milho para exportação. Então, esse milho geralmente acaba ficando para a demanda interna, porque é um milho de qualidade um pouco menor, então ele não tem uma durabilidade tão grande como o milho de ciclo normal. E isso está fazendo que o mercado fique parado no Paraná por causa do temor da geada, e os demais estados que não têm risco de geada, centro-oeste e norte, também estão parados nos negócios justamente porque estão todo mundo de olho no milho do Paraná, que se não tiver nenhum problema, o Paraná deve colher mais de 16 milhões de toneladas de safrinha. Deve ser recorde histórico de safrinha no Paraná. E se tiver geadas, ele deve perder 5, 6 milhões de toneladas, e aí também acaba dando uma agitada no mercado, e o mercado se movimenta, e até talvez valorize um pouco o milho nas demais regiões. É por isso que o mercado está numa semana de compasso de espera, expectativa, muito temor dos produtores que estão na zona de risco de geada e os demais esperando aí para ver o que o clima vai proporcionar esse ano. E ainda sobre o mercado do milho, o governo brasileiro, como medida para controlar a inflação geral, anunciou a taxa zero para a importação do grão. Wlamir lembra que a medida não deve converter em interferência no mercado interno. Essa retirada da taxa ela não vai influenciar as cotações do produtor e também não vai mudar muito a vida do setor de ração, né? Setor de suíno, frango, ovos, que demandam muito milho. Então, ela tem um efeito mais pedagógico aí, que pressiona a inflação, né? Esse é o ponto importante do governo, atuar aí como um fator psicológico, basicamente. O Play no Agro vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do agronegócio.